Gente, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou retomar um pouco do que o Barbieri falou. A gente trabalha nisso há, já nem lembro mais quanto tempo, né? Desde o começo dos anos 80, quando eu terminei meu curso de graduação. Fui aluna dele, fiz pediatria e aí resolvi. Eu queria ser cientista, mas as pessoas têm ideia de que cientista é aquele cara meio louco que fica num laboratório com um monte de vidrinho em volta, né? Mas não é só isso, vocês já devem estar percebendo, né? Que o tipo de estudo que a gente faz, que é epidemiológico, quer dizer, estudar condições de saúde e doença na população. Então, a gente vai na população, colhe dados, né? Também podemos colher dados que depois a gente vai levar no laboratório. Vai colher sangue, colher algum tipo de material biológico, que a gente chama, e aí vai, leva para o laboratório, analisa e ver se existe associação entre, por exemplo, uma série de perguntas que você faz para a pessoa, o resultado do exame e aquela doença ou aquele problema de saúde que ela tem, né? Então, a gente trabalha nessa linha e eu vou retomar isso aqui como uma pergunta, para no final ver qual que vai ser a nossa resposta. Eu acho que talvez, depois de tudo que o Barbieri falou, vocês já estejam convencidos de que realmente a criança é o pai do homem, no sentido do que o que a gente foi ou é enquanto criança vai ter influência no que a gente vai ser quando for adulto, quando for idoso, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E, às vezes, enquanto a gente é criança, adolescente, jovem, a gente não se preocupa com isso, né? E muita coisa que está acontecendo na nossa vida agora pode não ter conserto lá na frente, tá? Então, é nesse sentido que é importante a gente ter esse conhecimento. É um dos objetivos aí da ciência, que no final o Barbieri vai dizer o que o Galileu falou a respeito disso. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, né? O Barbieri já deu alguns exemplos, eu vou tentar explicar como a ciência, embora precedida pela arte, quer dizer, os poetas aí se anteciparam aos cientistas ao dizer que o homem, que a criança é o pai do homem, assim como amanhã anuncia como que vai ser o restante do dia, né? Então, para a gente, como isso pode ajudar a gente a entender a relação entre o que acontece no início da nossa vida, que vai ter repercussão a longo prazo, né? Na infância, enquanto a gente é jovem, ou na vida adulta, tá? E aí ele falou muito em coorte, né? É uma palavra que a gente usa muito. O que é isso, né? Estudos de coorte permitem que a gente veja o perfil de saúde e doença numa população, estude fatores de risco, condições que a pessoa tem, ou que ela está exposta e que vão desencadear ou não um tipo de problema. Então, no caso, efeitos desde o começo da vida dentro do útero, as condições que a criança vive durante a sua infância, podendo levar a doenças do adulto. E a primeira coorte de nascimentos do Brasil foi essa coorte que o professor Barbieri começou a desenvolver em 1978. Começou em junho de 78 e maio de 79. No início, esse estudo não tinha grandes pretensões de acompanhar as pessoas ao longo do tempo, né? Na verdade, queria ver, naquele momento da vida, do nascimento, o que as condições do ambiente que essas pessoas nasceram, como que elas se articulavam com as condições biológicas do organismo dela para causar, por exemplo, o tamanho de nascimento. Por que tem criança que nasce mais leve e tem criança que nasce mais pesada, né? Então, a ideia era entender isso. Então, vamos tentar ver o que é, na verdade, um estudo de coorte de uma maneira bem simples. Na verdade, a palavra coorte tem dois significados. Se eu falar que os estudantes das escolas de nível médio de Ribeirão Preto são uma coorte de estudantes, eu quero dizer que eles são indivíduos que têm uma característica em comum.
eles estudam nas escolas de Ribeirão Preto. Isso vem lá a ideia das coortes romanas, que eram os indivíduos que faziam parte dos exércitos romanos, que iam brigar lá com os gregos, com os espartanos, né? Eles são homens jovens que fazem parte de um exército. Então, eles têm uma característica em comum: ser jovem, homem, fazer parte do exército. Então, isso é uma coorte de soldados. Tá? Então, no caso de um estudo, agora, isso é uma coorte. Agora, o que é um estudo, modelo de estudo de coorte? Então, eu tenho uma população, por exemplo, a população de Ribeirão Preto. Dela eu vou pegar um grupo de indivíduos que me interessa estudar, por exemplo, as mulheres que deram à luz em Ribeirão Preto durante o ano de 78, 79. Elas são uma coorte de mulheres que deram à luz em Ribeirão Preto. E eu vou acompanhar os filhos dessas mulheres ao longo de algum tempo, por exemplo, até a idade escolar, para ver se aqueles que nasceram, por exemplo, o exemplo que ele deu de cesariana, comparados com os que nasceram de parto normal, então, eu chamo de expostos à cesariana e os não expostos à cesariana. São os que nasceram de parto vaginal. E vou ver um resultado lá na frente. Por exemplo, se são mais gordinhos ou menos gordinhos. Ficou claro isso? Então, isso é o modelo de estudo de coorte. Tá? Eu pego os indivíduos num determinado momento, vejo quem está exposto a uma situação, quem não está exposto. Por exemplo, pego uma população de estudantes e vejo quem fuma e quem não fuma. E aí eu vou lá na frente, em outro momento, ver quem tem bronquite e quem não tem bronquite. E vejo se ter bronquite acontece mais entre os que fumam do que entre os que não fumam. Isso é um estudo de coorte. Tá? Deu para entender? Bom, e aí, então, essa coorte, nós fizemos uma coorte de recém-nascidos em Ribeirão Preto no período de um ano. Todas as mulheres que deram à luz em Ribeirão Preto, a gente conseguiu atingir 98% delas, elas foram entrevistadas quando seus filhos nasceram no hospital. E uma pessoa treinada fala assim: olha, eu gostaria de saber algumas informações, e fazia essa entrevista, coletava esses dados. Tá? A gente queria conhecer a população de mulheres que deram à luz e os seus bebês, porque naquela época tinha pouca informação do IBGE, essas que a gente vê na televisão hoje em dia, né? Tá sempre divulgando que oi. Ela é de 78. Quem? Aqui, a professora. Pega o endereço dela aí, que depois nós vamos atrás dela no outro estudo. Ela não vai escapar, não. Então a gente queria conhecer como que era o cuidado médico durante a gestação parto, se as mulheres fizeram pré-natal, quantas consultas fizeram, tá? Como que foi o parto, e aí como os bebês nasceram, quantos nasceram mais leves, quantos nasceram mais pesados, quantos nasceram antes do tempo, quantos nasceram no tempo certo, e assim por diante. E ver se, por exemplo, um grupo de mãe que tinha um nível de escolaridade maior, os seus bebês eram diferentes daquelas mães que tinham uma escolaridade menor. Tá? Para saber se, por exemplo, o peso ao nascer do bebê tem alguma coisa a ver com a mãe ter estudado mais ou não. Tá? Então, isso era o que se queria saber naquele momento, naquele ano. E como essas crianças, como foi a mortalidade. Naquela época, morria muita criança durante o primeiro ano de vida. Então a gente queria saber, será que os mais levinhos, que nasceram mais leves, morrem mais do que aqueles que nascem mais pesados? Então a gente estudou tudo isso na época do nascimento. Depois, por condições que permitiram mais gente veio trabalhar no grupo, a gente foi atrás das empresas, das agências que financiam estudos, né, pesquisas e pagam, né, para a gente fazer pesquisa. Eles deram dinheiro para a gente buscar essas pessoas, essas mesmas pessoas que nasceram naquele ano. A gente foi atrás na escola, foi aquilo que o Barbieri mostrou. Depois a gente foi atrás dos meninos quando eles entram no serviço militar. É uma época boa para a gente pegar, porque pega todo mundo junto.
né? Aí nós fomos, quando eles tinham 23, 25 anos, meninos e meninas, nós fomos atrás de um grupo, aí fomos na cidade, uma dificuldade enorme para você achar, porque esse querido não é qualquer um, é aquela pessoa que a gente tinha informação no nascimento, na idade escolar e na idade adulta. E alguns meninos também tinham informação aos 18 anos. Então a gente queria saber se quem nasceu mais levinho, quem nasceu antes do tempo, se eles tinham mais determinados tipos de doença quando eles tinham 23 ou 25 anos. Ou nessa idade não tem muita doença, né? A idade que a gente geralmente está bem saudável. Mas será que já tem algum fator de risco para a doença mais tarde? Por exemplo, ser gordinho, a gente sabe que pode trazer risco para ter algumas doenças, por exemplo, infarto lá na frente. Então, será que quem nasceu pequenininho, ou mais levinho, ou mais cedo, tinha mais risco de ter excesso de peso? Medir uma pressão das pessoas. Será que tinha diferença no nível de pressão arterial em relação às condições de nascimento? Então, era isso que a gente queria estudar, para ver o impacto da saúde no início da vida, se teve impacto ao longo de todo o ciclo vital. Naquela época a gente estava, quando nós fizemos a última avaliação, que foi entre 2002 e 2004, eles estavam com 23 a 25 anos. Tá? Então aqui é só para ter uma ideia, começou com 9.067 recém-nascidos naquele ano, junho de 78 a maio de 79. Tá? Foi 98% dos nascidos de mães que moravam, de nascidos em Ribeirão. Aí a gente excluiu aqueles que a mãe veio aqui só para ter o neném e foi embora para a cidade dela. Morava em Sertãozinho, Cravinhos, então a gente não tinha como ter acesso àquela criança. Então a gente queria estudar só os que moravam aqui. Então esse número ficou, acrescentou mais uns casos que estavam perdidos. Esse foi o total de indivíduos nascidos em Ribeirão Preto naquele período que a gente tinha informações do nascimento, que nós coletamos. Aí, na idade escolar, a gente fez uma amostra, nós pegamos 43,5% daqueles que tinham nascido, meninos e meninas. A gente não tinha dinheiro para tentar ir atrás de todo mundo. A gente foi em todas as escolas da cidade tentar encontrar quem tinha nascido naquela época. Encontramos, olha, 2.861 escolares, tá? Os meninos do período militar eu não coloquei aqui. Mas aqueles adultos jovens, entre 23 e 25 anos, a gente queria achar em torno de 1/3, tá? E nós fomos atrás e conseguimos 2.063, tá? Que dá em torno de 30%, 32%, quase 1/3 do total de indivíduos que nasceu naquele ano, tá? E aí, a gente teve, então, o total de nascidos vivos, o total na escola, o total de meninos na época do alistamento militar, que deu 61%, do total de meninos que tinham nascido, e de adultos jovens. Se a gente pegar os indivíduos que têm os 3 avaliações, nos 3 momentos, a gente viu aquela pessoa, os 4 momentos, na verdade, não, os 3, pegar aqui, na idade escolar, no adulto jovem, dá 1.144, tá? Então dá para fazer muita coisa, estudar muita coisa, em relação a como eles eram lá no começo da vida, e como eles estavam naquele terceiro momento aqui com 23, 25 anos, tá?